E de acordo com as orientações de Jesus. E com isso, irmãos, ela sofria muito. Outra luta também que ela enfrentou foi quando teve que formar o coro. Porque Jesus mostrou para ela que seria muito necessário a igreja ter um coral, que é muito útil para a obra da igreja, até para converter almas. A própria Santa Vó Rosa se converteu após ouvir um hino de conversão cantado, tocou no espírito dela e ela se converteu de um modo absoluto, através da audição de um hino. Portanto, o hino, o coro, tem um trabalho eficiente na igreja. A música é divina e, quando inspirada pelos céus, vem de Deus. E faz muito bem, ajuda a alimentar o povo. Por isso que os nossos hinos são nossos. São hinos exclusivos e são compostos por nós, letra e também a música, por inspiração divina. Por isso que são hinos ungidos que ajudam a alimentar a fé nos corações apostólicos e até para converter novos adeptos. Mas, irmãos, o primeiro coro, que foi formado meio de improviso, teve como participantes os próprios obreiros, porque ainda não havia um grupo suficiente de membros para formarem um coral de simplesmente coristas. E apresentaram até hinos muito lindos, como Oratório na Cruz, que é um oratório muito bonito da nossa igreja, composto nesta igreja, letra e música. Mas foi apresentado e os participantes do coro eram alguns pastores, alguns presbíteros, alguns diáconos, diaconisas, porque coristas ainda havia muito poucos e não havia propriamente instrumentos. Então o Oratório na Cruz foi composto para ser todinho cantado, inclusive com murmúrios, substituindo, por exemplo, um órgão, substituindo uma orquestra, era tudo na garganta. E ficou um hino belíssimo. Mas depois que foi apresentado com grande sucesso, porque é uma peça muito linda apostólica, uma peça musical, aí Jesus disse para a avó: agora quem é corista vai ser corista e quem é obreiro vai ser obreiro. Ele então separou isso. E a Santa Avó transmitiu à igreja a ordem de Jesus. Mas muitos não aceitaram e alguns se rebelaram contra ela e até a maltrataram, e alguns chegaram a sair da igreja por isso. Vejam a luta, irmãos, que ela sempre enfrentou. Não é de hoje que a nossa igreja enfrenta lutas, porque é uma igreja verdadeira, que surgiu por vontade de Deus, que praticamente veio do reino dos céus. E os irmãos vejam que o poder das trevas tudo faz para lutar contra nós. Mas a Santa Vó Rosa, irmão, sempre foi muito firme, muito convicta. Tudo que Jesus lhe mostrava, ela não somente cria e aceitava, como punha em prática com uma autoridade maravilhosa. Ela tinha uma energia autoritária que vinha do céu. E muitos achavam que ela era braba, porque ela tinha uma voz sonora. Ela não gritava, mas a voz dela era alta. E quando ela aconselhava um apostólico, a igreja toda aproveitava, porque a gente ouvia o que ela falava. Mesmo que a igreja estivesse lotada. E é interessante, era um dom de Deus, porque ela não gritava, mas a voz dela naturalmente era linda, sonora, uma voz cheia de amor e forte, que de longe se escutava o que ela estava falando. Então o que ela ensinava para um apostólico já servia para a igreja toda, porque todos ouviam. Os conselhos que ela dava com grande amor, os ensinos que ela dava para nós,
mesmo sem estar no púlpito, no meio do povo, ela aconselhava a igreja toda com um amor muito grande. Mas notem, irmãos, que ela sofreu muito. Desde o início houve muita perseguição. Como sempre, ela foi perseguida, desde que nasceu, porque ela já nasceu com dons preciosos e ela nunca aceitou coisas erradas. Então o poder das trevas a odiava e queria destruí-la desde menina. E ela foi muito amparada pela Virgem Maria para poder chegar a realizar o seu ministério. E quando ela estava assim já dirigindo a igreja, Jesus deu a ela todas as orientações, inclusive como deviam celebrar o sacramento da Santa Comunhão. Ele ditou as regras para ela, passo a passo, como que o bispo deveria fazer, e até para preparar os elementos, o pão e o suco de uva. Jesus ditou em detalhes como tudo deveria ser feito. E todo o sacramento, desde o início ao fim, foram ordens e instruções diretas de Jesus para ela, e ela orientou os outros dois da direção para fazerem tudo de acordo com a vontade de Deus. Outro ato também que Jesus logo mostrou para ela era que consagrasse as criancinhas até os 5 anos de idade, filhas de pais apostólicos. Porque ele explicou que até os 5 anos a criança é inocente, ela não tem pecado. Mesmo que fale alguma coisa que não seja muito certa, mesmo que faça alguma coisa que não seja muito boa, mas faz por imitação, por ver os outros fazer, porque ela não tem malícia até os 5 anos, é um anjinho. Então Jesus orientou até isso, que até os 5 anos de idade poderíamos consagrar os filhinhos dos apostólicos e deixar para eles se batizarem quando fossem mocinhos, adultos, porque o batismo é um voto que a criatura faz de morrer para o mundo e viver só para o reino do céu. É quando a criatura é submergida nas águas ungidas do batismo. Mas a pessoa, para fazer esse voto, ela tem que ter consciência daquilo que ela está prometendo. E uma criancinha de até 5 anos não tem, não sabe, não entende. Então o justo Jesus orientou é que fossem batizados nas águas dos 12 anos para cima. E a Santa Vó Rosa, então, usada por Jesus, ditou à direção da igreja todas as normas do batismo e como o mesmo deveria ser realizado em nosso meio. E é interessante que no primeiro batismo que houve, ela quis ser batizada nas águas, porque ela não tinha sido batizada adulta. Então ela pediu, e ela foi a primeira a receber o batismo naquela ocasião, e o bispo a batizou nas águas. Porque, notem, ela deu exemplo. Ela não tinha propriamente pecado para sepultar nas águas do batismo. Porque uma das funções do batismo é essa, que a pessoa é submersa para que os pecados sejam sepultados nas águas ungidas e a pessoa ressurge da água como nova criatura, tendo feito o voto de não pecar mais. Mas ela propriamente não tinha pecado algum, mas quis receber o batismo para deixar exemplo para o povo, assim como Jesus. Jesus nunca pecou, mas antes de iniciar o seu ministério, aos 30 anos de idade, ele se dirigiu às águas do Rio Jordão e pediu ao profeta São João Batista que o batizasse nas águas. E o profeta estranhou e disse: Mestre, eu necessito ser batizado pelo Senhor, e tu vens a mim? Jesus então lhe disse: Deixa por ora, pois me convém realizar toda a justiça do meu Pai. E para deixar o exemplo, ele foi batizado nas águas, sem ter pecado algum,
mas para deixar principalmente exemplo, que é necessário o batismo nas águas. E a Santa Vó Rosa usada por Jesus, ela explicava isso. E o bispo Odete muito nos ensinava que quando a criatura se converte, conhece a nossa fé, passa a crer como cremos, se humilha, pede perdão a Deus do seu passado e se entrega nas mãos de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo com muita fé, aquela criatura recebe o batismo do Espírito Santo, que é uma unção de perdão que Deus concede ao espírito daquela criatura, para que dali para frente ela seja considerada como um filho de Deus, como uma verdadeira filha de Deus. Mas depois é necessário confirmar esta conversão através do batismo nas águas. Conforme Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, que é justamente nascer do Espírito quando recebe o batismo do Espírito Santo e confirmar esta conversão no batismo das águas ungidas. Então a Santa Vó Rosa ensinou isso para nós em nome de Jesus e foi instituindo em nossa igreja todos os sacramentos necessários, conforme Jesus a orientava. Assim ela ensinou a fazer o ofício fúnebre. Quando um apostólico fiel falece, quando ele sai do corpo, os anjos estão rodeando aquele espírito e o levam até uma determinada altura para que seja cumprido nele toda a justiça de Deus. E qual é? O corpo veio do pó da terra, conforme Deus criou o primeiro homem. E quando falece do corpo, o espírito que é de Deus vai para o céu, mas tem que devolver à terra o que veio da terra, que é o corpo. Então Jesus orientou a Santa Vó Rosa como devemos fazer o ofício fúnebre, como uma homenagem àquele espírito daquele apostólico que ganhou a grande vitória, porque saiu do corpo santo e vai entrar de posse de um galardão, será glorificado no reino do céu como um novo santo, uma nova santa de Deus, na região celestial para viver eternamente com Deus, numa vida sem fim, sem nenhum sofrimento, em lugares maravilhosos que só o céu possui, lugares maravilhosos. E a Santa Vó Rosa ensinou assim a direção, e isso desde o início foi realizado, o ofício fúnebre, que também é um consolo para a família. Porque quando a pessoa que é apostólica fiel falece do corpo, ela já recebeu praticamente o seu galardão e a sua vitória, porque está sendo aprovada por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Vó Rosa, pelo profeta Irmão Aldo e pelos santos e anjos. Então já é ungida, consagrada, herdeira dos céus. Mas acontece, irmãos, que é necessário também agir com justiça, de acordo com a vontade divina. E o ofício fúnebre ajuda muito a consolar a família. Não é o ofício que salva, mas o ofício ajuda muito a consolar a família, que fica na terra sabendo que aquela alma é herdeira do céu e nunca mais vai sofrer nada. Nunca mais vai passar por juízo nenhum. Prezados irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos e convido que estejam conosco na próxima semana, neste mesmo horário, onde eu darei continuidade a estas mensagens, esclarecendo a missão de nossa igreja e também, em resumo, o ministério da Santa Vó Rosa como consolador e do profeta Santo Irmão Aldo como supremo pastor dos tempos do fim. Eu rogo a estes santos, a Jesus e a Virgem Maria, que os abençoe.